Não crie limites para si mesmo, você pode ir tão longe o quanto a sua mente permitir. Eu sempre acho que buscar o conhecimento, né, e o desenvolvimento vai tornando esses desafios mais amenos, você vai aprendendo a lidar com eles. Eu tinha medo de contratar pessoas, será que eu ia dar conta de pagar? Estamos começando mais um ResultaCast. Liderança, inovação, diferenciação e negócios que triunfam. Hoje estaremos com duas convidadas muito especiais, duas visionárias que com certeza vão ter muita inspiração para dividir com você, porque elas sim são empresárias de grandes negócios que desbloquearam padrões e sim conseguiram ser disruptivas, criando alternativas, criando estratégias e fazendo seus negócios prosperar. O nosso tema de hoje é um tema que eu, você, todos nós precisamos estar sempre sendo inspirados, porque visionárias que desbloquearam padrões e fizeram a prosperidade e o crescimento acontecer no seu negócio. Você está querendo crescer? Você não sabe como vai fazer? Sim, porque todos nós chegamos num momento do nosso negócio que parece que trava, parece que eu não consigo ir, parece que eu não consigo dar o próximo passo. E aí é nesse dia aqui conosco que você vai poder escutar uma história, uma vivência que vai fazer você refletir e ter aquele insight poderoso que vai virar a sua chave. É hoje nesse ResultaCast. Nós temos duas empresárias que vão trazer para nós as suas experiências para você entender como desbloquear sua mente para fazer seu negócio prosperar e crescer. Quero convidar nossa querida empresária visionária Maureen e também nossa querida empresária visionária Sani. Essas duas empresárias vão estar junto comigo fazendo justamente aquilo que você precisa para ir no próximo nível, superando suas barreiras e conquistando grande sucesso na sua carreira como empresária. Para começar, eu vou pedir para que a nossa querida quando você conhecer a história dessa mulher, porque agora aqui nos bastidores nós estávamos conversando, se preparando e eu fiquei maravilhada. Não tenho palavras para quando eu comecei a conhecer um pouquinho mais dessa história e me deixou instigada a querer saber muito mais. Mas aí eu pedi para parar tudo porque eu queria saber mais junto com você aqui no ResultaCast. Conta para nós, Maureen, como tudo começou, essa essência dessa poderosa mulher empresária que você tem. Qual é essa essência, Maureen? Olá, Andressa, é um prazer estar aqui hoje conversando contigo, com a Sani, essa troca sobre os nossos empreendimentos, sobre a nossa visão de negócios. Bom, eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo, contar um pouquinho de como eu comecei. Desde criança, adolescente, eu sempre busquei muito a questão da criatividade, de inovar, de fazer diferente, né? Desde pequena. E quando eu fui para escolher o que eu vou ser, que profissão eu vou fazer, isso foi o norte, o que me deixou assim, o que eu vou ser agora, o que eu vou fazer. E essa parte da inovação, criatividade, me levou a buscar, então, o curso de arquitetura e fazer arquitetura. Mas todos os sonhos, né, a gente sonha, mas a gente precisa viabilizar aquilo. Naquela época, contando um pouquinho da minha história, eu não tinha, no momento, eu passei no vestibular e por questões financeiras, eu quase não consegui cursar arquitetura, né? Eu fiquei um tempo ali como que eu ia fazer, porque na época meus pais, eles não tinham condições de, então, pagar o curso de arquitetura. E eu disse, não, mas eu preciso fazer esse curso, é o meu sonho, eu vou buscar. Eu vou trabalhar em Porto Alegre, vou arrumar um emprego e vou cursar arquitetura. Ok, tudo até então certo, né? Mas e a matrícula? E como pagar o primeiro semestre? Foi então que eu fiz uma reunião em família. E os meus tios naquela época, muito assim, compraram o meu sonho junto. Fizeram uma vaquinha. Para pagar então o primeiro semestre, né? Para pagar o primeiro semestre da minha faculdade. E para que eu pudesse ir para Porto Alegre e conseguir um emprego. E as coisas aconteceram muito rápido. Eu consegui então fazer minha matrícula, consegui um emprego também,
trabalhei, meu primeiro trabalho foi de telemarketing, sabe aquela pessoa que te liga, que hoje a gente não aguenta atender? Foi o meu primeiro emprego, eu trabalhava no Unibanco e ligava para as pessoas para vender contas bancárias, né? Então eu tinha que, né, trabalhar toda essa questão de comunicação para fazer as pessoas a comprarem. Então aquilo ali já me trouxe já me veio essa questão de que eu não ia conseguir permanecer, né, nos lugares e aceitar aquilo que talvez era me proposto naquele momento, e que eu ia buscar o meu sonho, ia buscar. Então, naquele momento, eu consegui cursar arquitetura, trabalhando, e me esforcei muito, e foi já o primeiro grande sonho realizado, ter a minha profissão e estar atuando nela até hoje. Que legal, olha só, eu acho muito legal, Maurinho, que tu trouxe para nós aqui, do quanto as barreiras não te limitaram na tua vida, né? E quando a gente foi falar, justamente o tema central de hoje, a gente falar dessa capacidade de ser disruptivo, de criar alternativas, de buscar, de quebrar padrões, de inovar, de realmente aprender a fazer diferente. E quando tu traz a tua história, vem muito isso, essa capacidade de você ter uma situação difícil, né, mas que não foi limitante na tua vida, que tu criou, e principalmente a força do posicionamento, né, do quanto você criou maneiras de se posicionar e de buscar alternativas junto com a família, mostrando o teu interesse, a tua garra, a tua determinação para ser essa mulher que você é hoje. Mas traz para nós, porque assim, vocês não fazem ideia do quanto essa mulher já fez, do quanto ela tem uma sabedoria, né, Sani? A gente estava comentando aqui, depois a Sani também vai contar um pouquinho dela, mas do quanto você foi uma mulher, até para os nossos seguidores estarem podendo conhecer um pouco mais dessa tua essência, né? Dessa essência, porque ela realmente, ela trabalha hoje de uma forma muito diferenciada. Conta pra nós essa tua essência, dessa jovem, corajosa, audaciosa que se posiciona para essa grande empresária mulher, arquiteta, que trabalha justamente com a inteligência imobiliária, que eu achei fantástico isso, porque tu saiu de um padrão para criar um novo nicho de mercado, um novo espaço com a tua identidade. Conta pra nós o que é essa essência que está dentro de quem você é. Então, dentro dessa ideia, né, de inovar, de fazer diferente, me formei, vim a Frederico, coloquei meu escritório, trabalhei então como arquiteta em projetos, execução de obras, e em 2012 eu fui contratada para trabalhar no empreendimento, né, como arquiteta daí, que era um empreendimento assim, eles formaram um grupo, né, um grupo de pessoas que queriam investir em imóveis e contrataram então os profissionais para atuarem e desenvolverem os projetos para eles, né? Então nessa época eu trabalhei como arquiteta daí, projetando e executando. E nesse momento, né, eu comecei a pensar, poxa, mas eu quero, naquele momento, eu queria muito, além do trabalho, né, o meu foco muito grande era como é que eu posso também fazer diferente e principalmente mais recursos, que é uma coisa que, vamos combinar, é o que a gente quer, né? A gente trabalha também para ter mais recursos, para ganhar dinheiro, né? Então, poxa, se eu fui contratada para fazer isso, eu também posso fazer o empreendimento todo. Naquela época, o meu marido estava também já pensando em outras áreas, em atuar também em outras áreas, e eu convidei ele, conversei com ele, e quem sabe a gente não pode, então, unir os nossos conhecimentos, a nossa força, as nossas experiências, já que nós tínhamos ali já anos de experiência em negócios, né? Eu como arquiteta, ele como administrador de empresas, vamos unir e vamos criar o nosso próprio negócio. E aí, então, surgiu o primeiro empreendimento e o Yunis Arquitetura e Inteligência Imobiliária. Olha... Percebe? O nome é forte, né? Forte, né? Forte. Sani, dá uma sensação assim quando a gente vê o quanto vocês conseguiram juntar aí a força do casal, né? Exatamente. A força do casal para trazer isso. E a nossa convidada Sani, empresária, e aí a gente vai escutar mais uma vez aqui a força da mulher, do casal e de uma grande empresária. Afinal, são 3 negócios, Sani. 3. Ela é uma empresária que faz gestão, que ela tem 3 negócios hoje. E às vezes nós, mulheres, a gente minimiza
a nosso poder, a nossa força? Será que vamos dar conta? Será que a gente está preparada? Será que a gente sabe fazer gestão? E é por isso que essas mulheres estão aqui, para inspirar você, para mostrar para mim, para vocês, para todas nós, do quanto a gente é capaz, desde que a gente consiga desbloquear a nossa mente pequena às vezes, sonhando pequeno. E agora vocês vão escutar essa história dessa mulher que quando eu conheci ela, no Mulheres Visionárias, que eu não me esqueço, e ela trouxe lá, contando que ela era uma empresária de 3 negócios e falando algo que ela vai contar agora para vocês, do pensamento visionário grande que ela tem. Por mais que ela está numa cidade pequena, ela pensa que ela pode chegar, sim, ao mundo todo, ao Brasil todo, e isso é ser uma mulher visionária. Por isso, Sani, seja bem-vinda e conte para nós, então, aqui, como que é para ti hoje olhar para a tua história. Conta para nós como é que veio essa força dessa mulher para ser uma empresária de 3 negócios. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Maureen. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, dividindo e falando um pouquinho sobre essas mulheres visionárias que têm visões grandes, né? Não são mulheres pequenas. Eu comecei pensando sempre que a força que minha mãe tinha era uma força muito... era inspiradora, sabe? Minha mãe sempre foi professora, meu pai motorista e comerciante. Então, o comerciante estava no sangue, porque todos da minha casa têm comércio. E o empreender para nós é muito fácil, vem à tona muito fácil, tá na sabe? Veia da família. Tá no sangue. Eu sempre digo que o empreender lá em casa tá no sangue. Eu comecei com um mercado, eu me formei em florestal, cheguei em casa, minha mãe tinha um mercadinho. Ela falou assim, cuida pra mim desse mercado, eu continuo dando aula. Falei, eu cuido, mas eu não me formei pra isso, disse pra ela. Eu não fiquei 5 anos estudando pra ser engenheira florestal e ficar cuidando desse mercado, eu quero mais. Cuidei o mercado. Olha essa mulher. Cuidei esse mercado pra ela 1 ano e meio, aí a gente vendeu o mercado, eu abri o meu primeiro escritório. Aí eu sempre busquei parceiros porque eu queria abraçar o mundo e fazer tudo que os meus clientes queriam, né? Então, quando não estava ao meu alcance, eu buscava uma parceria. Aí eu busquei várias parcerias, assim, de agrimensura, de custeios. O que eu não fazia, eu buscava parceiros para fazer. Aí no escritório, eu consegui ficar 2 anos e meio, casei, fui morar em outra cidade. Aí eu tinha que me deslocar para voltar para Caiçara, para atuar no meu escritório e tudo mais. Lá eu pensava assim, eu não posso ficar aqui esperando chegar o cliente, eu quero mais, é muito pouco isso pra mim. Eu busquei um terceiro negócio, o segundo negócio, então eu tenho o escritório e eu busquei então uma loja de roupas, eu investi numa loja de roupas, onde acabei me apaixonando, porque me doei 100% nela, ela exigia muito mais de mim, mas os meus valores eles estavam alinhados com o meu propósito lá dentro, aonde que no escritório não era tanto. Aí eu casei, fui pra Laranjeira, tive a loja, e aí o Pedro era pequeno e eu pensei, eu acho que isso me trouxe voltar mais perto de casa, né? A loja era do lado da minha casa. Acabei ficando lá, mas nesse casar, quando eu casei, a gente tinha um outro negócio, que é o agronegócio, a lavoura do meu marido. Então eu acabei entrando... usando todos os projetos e tudo que eu vendia para o meu cliente no escritório, eu acabei usando. Então, eu era minha própria cliente do escritório por estar no agronegócio também, né? Então, são 3 negócios distintos, mas que ao mesmo tempo eles se unem, porque a loja vai fluir se o agronegócio estiver indo bem. Então, como eu estou no meio rural, um depende do outro, né? Meu marido cuida mais da parte da lavoura, eu fico mais com a loja. E o escritório eu acabei terceirizando, porque eu não dei conta. Então, eu vendi minha cartela de clientes para um agrônomo e ele segue o baile com o escritório para mim. E eu fiquei quase que como investidora do meu próprio escritório. Olha, que legal. E como é que tu faz para dar conta disso? Porque você é mãe, né? Esposa, empresária de 3 negócios, né? Por mais que você é investidora, mas são gestões que precisam ter. Como é que você faz para administrar esses múltiplos papéis, Sani? Eu tenho me desenvolvido muito como pessoa e profissional para buscar unir o meu pouco tempo que tenho para poder gerir eles, né? Então, eu tento
usar o máximo de um plano de ação. O que a gente vai fazer? Qual é o plano de ação para essa semana para a loja? Qual é o plano de ação para o escritório, sabe? Tento unir muito assim, eu não consigo desenvolver sozinha essa parte da gestão. Então eu procuro ajuda, procuro um profissional que consiga me trazer o que está precisando no momento, né? Antes eu queria sempre fazer tudo sozinha, Andressa. Não dá. Eu não consegui. Mudou essa Eu mudei. mentalidade. Eu virei uma chave muito grande em mim. Muito poderosa. Porque eu entendi que eu posso terceirizar isso. Assim como eu terceirizava lá no escritório, por que não na loja, né? Eu preciso de uma agência de marketing. Eu preciso de uma modelo que vá até a loja, que seja uma blogueira, que vá trazer... Entende? Então eu venho buscando cada vez mais parcerias, né? Que vão alavancar o meu negócio e que não roubem tanto o meu tempo ali. Que eu possa empreender, que eu possa ter família e que eu possa ter o meu autocuidado também. Que legal. E isso é pensar inteligente, né? Porque quando a gente está falando de gestão, quando a gente está falando de crescimento do negócio, de desbloquear, a gente precisa às vezes virar essas chaves para poder fazer o nosso. Mas percebem o quanto começa dentro de nós, né? O quanto é a nossa forma de ver, de enxergar, ou as nossas crenças que nos limitam a querer fazer sempre como talvez a gente aprendeu com a nossa família, talvez aprendeu com o nosso marido, talvez aprendeu porque começou fazendo assim. Só que o nosso negócio, ele tem fases. E a gente precisa entender a fase de cada momento que ele está e evoluir para a segunda fase, para a terceira fase, e que são fases importantes para que eu possa buscar pessoas, equipes, especialistas e agregar valor, né? E aí que é um grande desafio. Não sei se você também, Maureen, sente e passa por esses desafios? Com certeza, a gente empreendendo, né, todo dia nós temos desafios, mas eu sempre acho que buscar o conhecimento, né, e o desenvolvimento vai tornando esses desafios mais amenos. Você vai aprendendo a lidar com eles. Não que eles não existam, né? Eles sempre vão existir. Mas o desenvolvimento, tipo, o autodesenvolvimento, a gente se conhecer, a gente entender sobre o nosso negócio, nós pensarmos sobre o nosso negócio, né, Andressa? A gente conversou muito nas Mulheres Visionárias sobre isso, essa abrangência total que a gente tem que ter, todas essas ideias, né, tudo que a gente tem que aprender, entender de tudo e sobre tudo, né, isso acaba nos fortalecendo e nos preparando melhor para aquilo que a gente tem que enfrentar no dia a dia, para todas essas, né, adversidades que a gente tem. Eu acho que isso é muito importante, tem que estar preparado. E tem que estar preparado, e tem que buscar ajuda, e tem que buscar alternativas, tem que ter aquele tempo estratégico, né? Eu não buscava esse tempo estratégico, eu queria só ação. Ação, fazer. Hoje não. Hoje eu consigo ter mais o estratégico, qual é o plano de ação, e aí sim ir para ação mesmo, né? Mas eu não pensava antes, eu fazia. E entrando justamente nesse assunto, porque eu acho que isso é um grande desafio para quando a gente está, porque existem 4 fases do negócio, né? A gente está na fase bebê do negócio, é quando nessa fase a gente está demandando muito de nós, empresárias, e nós fizemos tudo, né? A gente compra, a gente vende, a gente faz o Instagram, a gente faz o financeiro, a gente limpa, a gente serve o cafezinho, a gente tem tudo. Na fase 2, a gente já começa a ter mais pessoas, a gente precisa contratar, então a gente precisa virar muitas vezes essa chave que é entender, bom, o meu negócio, preciso trazer pessoas, preciso dar espaço para essas pessoas fazer parte do que talvez a vida inteira eu fiz, para que elas também assumam mais responsabilidades, aonde o meu grande desafio é aprender a contratar, a trazer pessoas, a confiar nas pessoas, a formar líderes, e aí eu preciso formar lideranças, porque eu vou ter que ter outras pessoas, muitas vezes liderando, coordenando, supervisionando, que não é só eu, porque o meu negócio vai crescer, essa é a fase 2. Quando eu vou para a fase 3 do negócio, é quando eu preciso organizar. Então eu já tenho mais pessoas, eu já estou numa fase onde eu tenho que aprender a fazer gestão de pessoas, processos para ter resultados. Nessa fase de organização, de trazer sistema, de trazer os processos, de formalizar e documentar os processos. Nessa fase 3 é quando nós, empresárias, precisamos aprender que o jeito que a gente fazia lá no início não é o jeito mais que dá para fazer quando a empresa cresceu. Precisa ter especialistas, precisa ter pessoas. Eu posso ser uma pessoa que me formei lá em administração.
né? Mas eu não sou a pessoa agora que vou estar fazendo marketing, eu vou ter que contratar outra pessoa. Não adianta eu querer ir lá e ser especialista de marketing. Eu vou querer ser alguém agora, por exemplo, no meu negócio, né? Eu vou querer ser agora especialista do financeiro. Não é eu ali no financeiro, tem que ter uma pessoa muito boa ali. Lá no marketing tem que ter outra pessoa ali. Eu tenho que entender que tem setores diferentes, com especialidades diferentes, que tem que fazer entregas para o negócio. Para a quarta fase, que é a fase da excelência, onde aí eu sou uma gestora, onde eu tenho que fazer gestão estratégica o tempo inteiro no negócio, porque eu vou ter equipe, eu vou ter processo, e aí eu estou pronto para quê? Modelar o meu negócio para replicar para vários outros. Aí eu posso ampliar, daqui a pouco vai ter 3, 4, 5 negócios, porque eu estou realmente fazendo só gestão estratégica. Pensando nisso, porque isso é falar de negócios, isso é falar de nós, mulheres empresárias, e isso muitas vezes vem muitos bloqueios, porque a gente fica pensando, será que eu sou capaz? Será que eu consigo fazer isso? E são desafios que nós vivemos, qualquer empresário vive em cada uma dessas fases. Eu queria perguntar para vocês, principalmente pensando no negócio de vocês, o que foi um dos maiores desafios que você já viveu como empresária? Pandemia. Conta para nós. Pandemia me trouxe muito aprendizado. Eu tinha uma loja, eu tinha uma pasta de boletos e os clientes não vinham para pagar a conta que estava na caixinha, né? Tava na ficha. Eles não podiam sair de casa, eles estavam de máscara. O que eu ia fazer? Eles estavam isolados, mas eu tinha que pagar o meu boleto. O fornecedor não ia me poupar daquilo, né? O que eu fiz? Foi aí onde eu implantei link de pagamentos, né, de cartão, boletos. Então, eu melhorei muito o meu sistema de pagamentos da loja, né, em função de saúde financeira, e o cliente conseguiu pagar à distância. Então, ele me salvou, sabe? Outra coisa que eu sempre digo que é no amor ou na dor, né? Então, a pandemia não foi tão boa, mas eu cresci muito em função do condicional. Porque aí a pessoa não podia sair. Eu levava a bag de condicional na porta da casa dela, entregava, ela provava, eu retirava, voltava, higienizava as peças e ia para a próxima, sabe? Então, eu cresci muito com isso, porque eu não fiquei parada. Eu não podia ficar parada, eu tinha que pagar os boletos, eu saía entregar, eu saía recolher, eu postava, então eles estavam muito na rede social nesse momento, né? Então eu consegui criar um caixa, arrumar o meu financeiro e ainda ser conhecido, porque eu estava começando com a loja, eu estava com 1 ano de loja. Então eu não podia parar mesmo, né? Eu tinha investido muito, Andressa. Eu estava indo para um outro ambiente, a gente ia ter mudança, então eu não podia parar. Imagina, eu comecei e já ia fechar, não dá, né? E a gente atendia, então, separado, assim, né? Marcava horários. Eu tentava reinventar tudo que eu pudesse para que a saúde financeira fosse se estabilizando. Quando estabilizou, aí voltamos, mudamos, abrimos um novo espaço, mas estava tudo organizado. O financeiro que era maior, porque eu comprei uma loja de 30 anos, então esses clientes estavam habituados com isso. Então eu tive que trocar essa mentalidade deles de dizer que agora existe um Pix, agora a gente pode pagar à distância, né? E o pessoal do interior, ele é um pouco mais restrito em receber essa informação, parece que você está cobrando ele de forma inesperada. Então eu tive um trabalho bem árduo, assim, mas deu tudo certo. Hoje, graças a Deus, eu consegui implementar todos eles e na dor eu solucionei vários problemas. E como que tu se sente olhando para trás hoje, assim? Qual foi teu maior aprendizado nessa fase tão difícil? Eu orgulho de mim, porque eu podia ter fechado a porta e seguido junto com o agronegócio do meu marido, né, naquele momento. Ou voltado para o escritório, mas não, ali estava o meu propósito. Eu gostava muito do que eu fazia. Então não importava eu ter que carregar 10 sacolas, 20 sacolas para o carro e sair de porta em porta e entregar. Tava tudo bem para mim. E eu estava vendo pessoas, eu estava conectando, e é isso que eu gosto. Então, legal, tava tudo maravilhoso. Maravilhoso. Olha quanto nesses momentos a gente descobre uma força que a gente nem sabe que tem, né? Exato. E novas habilidades, acho que o principal aí, o quanto você descobriu habilidades novas, desenvolveu habilidades novas para poder manter o teu sonho, né? Sim. Porque é isso que acontece, a gente sonha, mas também tem um custo de manter o sonho na hora que o desafio acontece. E como foi para ti, Mauri? Como é que para ti, qual foi teu maior desafio como empresária até aqui? O meu maior desafio foi na transição, quando eu resolvi empreender. Então eu já tinha o escritório, né, de muitos anos, já tinha projetos, executava obras, né, seguia naquele fluxo.
eu era professora da URI, né? E eu resolvi empreender. Que legal! E eu tinha os 3 filhos, o marido, a casa. Não, olha, ela tem 3 3 filhos. filhos. Né? E os meninos eram pequenos e eu fui empreender, né? Eu lembro que eu vi uma frase que empreender é como você jogar do avião e ir construindo o paraquedas enquanto você tá caindo, Gostei né? dessa. E confiar que tu vai dar certo, que vai abrir lá no Tu vai se final. salvar. Que tu vai se salvar, exatamente, assim. E pra mim, realmente, foi um período muito desafiador, porque eu fui buscar, eu quis empreender, eu quis mais, eu quis sair daquele momento que eu estava, mas eu tinha um escritório, eu tinha uma cartela enorme de clientes, eu tinha que dar conta, né, de todos aqueles projetos, execução, e eu também, naquela época, eu dava aula na URI, né, e eu trabalhava 3 turnos, e sábado de manhã, e tinha a casa e os meninos, e ali... o que eu aprendi? Eu preciso escolher. Eu preciso fazer uma escolha, né? Eu não tenho como abraçar tudo, eu não tenho como me dedicar a todos esses trabalhos, a todo o processo. E ali foi uma virada de chave e um divisor de águas. Tipo, eu vou empreender ou eu vou continuar no escritório, entende? Ou eu assumo que eu sou professora e vou dar aula. Então ali foi um momento bem delicado. Eu parei de dar aula naquele momento, eu tive que fazer porque eu não tinha como dar conta. E eu disse, não, é o negócio, eu quero o negócio, eu quero empreender. O desafio. O desafio. Era, sabe, aquele frio na barriga, aquele medo, mas mesmo assim, aquela vontade, eu vou pular. Exatamente, sabe? O desafio de, não, mas é aqui. E assim, eu tive que criar muitas novas habilidades, porque era um negócio, apesar de ser construção, né? Eu estava no meu ambiente ali, de certa forma, mas completamente diferente, com investidores, com pessoas ali que estavam, né, acreditando na minha ideia, acreditando no meu potencial, e eu tinha que dar conta, né, de tudo aquilo. E o interessante, né, Maurinho, aí que tá, é uma mulher, eu acho que tu quebra aqui um paradigma muito forte, social até, porque é uma mulher entrando, arquiteta, entrando para o mundo dos negócios, o mundo do investimento, com uma forma, né, uma cidade do interior, né, interiorana, que faz com que ainda, às vezes, existe ainda mais o preconceito, porque faz quantos anos isso, quando tu começou? Isso foi 2014, 8, 9 anos. Então, há 8, 9 anos atrás, do quanto você desbravou um segmento que era realmente reconstruir. É bem isso que tu falou, do paraquedas, né? Para transformar justamente esse salto num grande marco da tua história. Exato, e assim, hoje a gente tem, né? Hoje a gente já consegue olhar naquele momento, na turbulência, você nada, né? Você quer, mas hoje eu já consigo olhar e, enfim, ver o crescimento e saber que eu fiz a escolha certa. Hoje eu já consigo ter essa, né? Ter essa noção da escolha certa, de tudo que eu tive que buscar também, porque quando também você resolve empreender, você resolve, né, se dedicar a um outro negócio, você tem que criar novas habilidades, você tem que dar conta do que vai vir, né? Então, acho que isso foi muito interessante. Eu tive que trabalhar com muitas equipes, né? Equipes maiores, porque antes eu fazia projetos e lidar com uma responsabilidade também, uma responsabilidade muito maior de empreender, né? De obras maiores, com equipes maiores, com tempo para entrega, com qualidade da entrega, uma série de coisas que vieram junto com toda essa parte de que empreender. Era novo, né? Que era novo. Que era novo. E pensando nisso, assim, qual foi um dos teus maiores medos da tua vida que tu já superou, ou que tu trabalha para superar constantemente? Eu acredito que o maior medo realmente é o de não dar conta de tudo, né? Eu acho que nós mulheres, e aqui a gente tem que falar da gente, não tem como não, né? A gente tem esses vários papéis e a gente está sempre se questionando do dar conta, vou dar conta, enfim, de tudo da demanda toda, não só como empresária, né? Mas da demanda toda. Então, acho que essa questão do medo, né, de perder noites, óbvio, não tem como não, né? Tu fica, meu Deus do céu, e agora, né? E agora, é responsabilidade, eu tenho que... Mas a gente tu vai buscando recursos, e a gente tem recursos, aí que tá. A diferença é que a gente tem recursos.
Aí, quando a gente se joga, a gente descobre que a gente consegue fazer o paraquedas, né? Criar o paraquedas e chegar lá. Então, isso é um grande também, assim, a gente se valoriza em função disso. Hoje está muito vivo ainda o medo de dar conta? Hoje não está tão vivo o medo de dar conta. O que tu fez para minimizar, até para inspirar outras mulheres que também sentem esse medo? Eu acredito, eu me preparei, busquei novas, eu tinha que, né, desenvolver novas habilidades. Eu fui buscar esses recursos, eu fui buscar cursos, eu fui me preparar, o que eu precisava aprender ainda, né? A experiência, claro, a experiência de você estar vivendo, ela vai te preparando também, né? Mas aprender, você tem que estar preparado e aberto para aprender, para se adaptar ao que está vindo, tem que ter muito, eu acho que assim, ó, tem que se adaptar à pandemia, que nem a Sani falou, veio tudo isso, né? Veio pandemia, veio momentos que eu estava terminando o empreendimento e eu já tinha que começar o outro, tinha uma pressão em cima disso também, né? Então, tudo isso buscando recursos, buscando cursos, trocas, networking, tudo isso para preparar, para estar preparada, na verdade, para esses momentos, para passar por esses momentos. E você, Sani? Qual foi que para ti é um medo intenso, talvez, que tu já tenha tido e que tu já superou, ou que tu sente até hoje como mulher, que talvez é um dos principais pontos que você trabalha? O que é? Porque eu faço essa pergunta porque nós, mulheres, somos muito... Os homens também sentem muitos medos, mas os homens, eles negam os próprios medos, né? Não falam, é uma coisa muito fechada, isolada deles. Nós, mulheres, nós temos uma naturalidade, uma abertura muito grande para falar sobre as nossas inseguranças, sobre os nossos medos. Isso faz parte de ser mulher, né? E a gente se ajuda uma a outra quando a gente fala, porque conecta, né? Bah, eu sinto a mesma coisa que ela, nossa! Então isso traz e deixa muito mais leve para quem está aí também perceber, nossa, eu não imagino que a Sani tem o tal, não imagino que, olha só, a Maureen, ela tinha medo de não dar conta, né? Que talvez eu também sinta, que talvez você também sinta. O que é o teu ou foi já o teu maior medo, Sani? Meu maior medo foi financeiro, sempre foi. E eu acho que eu trouxe isso de casa, era cultural. Quando eu consegui entender um pouco mais a fundo, eu busquei entender de onde vinha esse medo financeiro, eu consegui desbloquear dentro do meu próprio negócio. Eu sempre busco ajudas, então foi constelação, foi entender o familiar, os antepassados, porque eram muitos problemas familiares relacionados a golpes, a dinheiro. E eu não queria isso dentro do meu negócio. Então, eu fazia limpeza energética para o meu negócio, eu fazia limpeza energética para mim. Eu busquei, então, a constelação para Sani Modas, porque já vinha de um outro negócio, eu não queria que trouxesse cargas negativas, eu só queria levar o que era bom da antiga dona, que a gente comprou a loja. Então, eu busquei muito fazer essa limpeza para que o negócio fluísse, né? Estar numa vibração alta, sempre numa vibração boa. Eu busquei muito o financeiro era o meu maior medo. Hoje não. Hoje eu consigo investir tranquila. Porque tu é investidora hoje, né? Sim. Então, como uma empresária investidora, eu tenho que já estar com essa questão do medo, porque quanto mais medo eu tenho, mais controle eu quero ter sobre tudo. Menos eu confio nas pessoas, menos medo de investir eu tenho. E é o contrário do que tu faz hoje na tua vida, né? Eu acho que um dos outros medos que eu tenho e já tive também, Andressa, foi em relação ao crescimento da loja. Ele foi muito rápido. Eu tive que contratar pessoas, eu tinha medo de contratar pessoas. Será que eu ia dar conta de pagar essa funcionária? Será que eu ia honrar com os compromissos que eu prometi para ela? Eu tive muito medo de contratação. Hoje não. Hoje eu consigo fazer assim, eu pego então a empresa, terceirizo aquilo, sabe? Eu consigo fazer mais leve isso, eu tinha muito medo. Eu vou sair do MEI e vou ir pro Simples Nacional, vou pagar imposto, meu Deus. Hoje não, eu penso, eu tenho que prosperar, então eu tenho que crescer. Eu preciso ir pro Simples, eu vou crescer, é crescimento, né? Exatamente. Então, eu acho que desbloqueia no automático, assim. Tu vai crescendo, tu vai entendendo e a experiência, né, Maureen? A experiência. A experiência. Muito. Experiência. É só vivenciando muitas coisas que a gente consegue. No começo acho que a gente leva tudo mais pesado, depois a gente vai levando mais leve. Eu me sinto mais leve hoje para resolver as coisas. Então... Eu lembro quando eu comecei na arquitetura e eu era muito essa questão do controle, né? Tinha que ser... Pensem numa obra tudo
ser perfeito. Então, assim, a obra, ela tem, é muito, tu não consegue ter controle, né? E eu lembro, assim, que quando eu comecei na arquitetura e quando eu comecei as primeiras obras, eu pensei assim, gente, eu vou ficar louca, né? Porque eu queria controlar, eu queria que todo mundo trabalhasse naquele ritmo, todo mundo entregasse aquilo, né? Teu jeito. Do meu jeito. Então, eu me lembro que um dia, um belo dia, eu sentei, respirei e disse assim, gente, se eu vou trabalhar a vida toda com isso, eu não posso ser vida. assim. Não é vida. Eu vou ter que respirar e confiar, né? E aí foi um momento muito importante, porque eu comecei a confiar muito nas pessoas que trabalham para mim. Porque a gente tem muita mão, eu lido com muita mão de obra, né? São todos homens, praticamente 100%, né? Mas enfim, eu comecei a criar equipes, criar a confiança neles, eles confiando em mim também, no meu trabalho, os meus projetos, que eu também estava ali para assessorar eles no que eles precisassem e que eles também, quando eu precisasse, que a gente precisa, imagina quantos profissionais passam por uma obra. Eu preciso confiar neles, eu preciso dar poder também para eles, muitas vezes, resolverem coisas naquele momento que eu não vou estar ali, né? Senão isso vai te limitar também ao número de obras que tu vai ter. Com certeza. Então, assim, isso foi um momento que confiar nos outros, né? Criar essa conexão com as pessoas, eu acho muito importante. Isso é uma coisa que hoje, assim, nossa, eu tenho equipes que trabalham para mim e que eles gostam de trabalhar nas minhas obras. Eles gostam, eles ficam esperando a próxima serem contratados novamente. E é verdade. Que legal. Então, assim, porque em função dessa confiança do trabalho, e isso é um ponto bom de nós mulheres. Eu acredito, assim, a gente tem um jeito de lidar, a gente tem um jeito de conversar, de pedir as coisas diferentes. Exato. E falar de medos, né? Eu acho que empreender geram vários medos em diferentes fases do negócio. Sim. Toda fase do negócio a gente vai ter um medo diferente, né? Eu para mim, eu me lembro até hoje, assim, que eu comecei fazendo terapia na faculdade porque eu tinha muito medo do novo, né? Muito medo. Então, dirigir, que era novo, eu tinha medo. Fazer apresentações da palestra, eu tinha muito medo. Lá na primeira palestra na Escola CPET Araju, para um dia de mães lá, nossa, foi muito difícil. E se posicionar, falar em público, falar em reuniões, eram coisas que eu tinha, foram os medos mais intensos que eu lembro, assim, que estavam me travando. E aí eu me lembro que fui buscar terapia, fui fazer terapia, porque eu percebia que aquilo estava começando a fazer com que eu não conseguisse ir à frente, porque acho que isso é o mais importante, né? É a gente saber quando aquilo que eu dou conta e aquilo que começa a me travar, porque o medo é isso, quando todos nós temos, o tempo inteiro vai ter na nossa vida, mas existe um termômetro que quando elevar esse termômetro a ponto de que eu deixo de fazer coisas, eu deixo de ir, eu deixo de buscar, né, ou de realizar por causa do medo, é algo que já não é mais saudável, é algo que já é limitador, é algo que já faz com que eu não consiga prosperar. Aí, quando eu percebi isso, eu fui buscar recursos. Mas quando eu fui empresária, assim, um dos meus maiores medos sempre estava ligado à venda, sabe? Porque a venda, para mim, sempre foi sinônimo de dinheiro. Então, não era um fluxo de caixa lá, mas era não estar vendendo, me ensinava um alerta, me fazia ficar um pouco mais ansiosa, porque me fazia... Então, uma das coisas que eu sempre aprendi a cuidar como gestora de negócios é olhar para a venda. E muitas vezes quando eu percebo que hoje, né, eu lido bem com o meu medo, porque quando eu percebo que a venda não tá legal, eu sei que eu tenho que semear mais. Eu sei que eu tenho que fazer estratégias novas. Eu sei que o que eu fiz no mês passado não vai dar para fazer igual. Então a venda para mim é sempre um termômetro que me gerava medo, mas quando eu aprendi que quanto mais eu vou criar estratégias para fazer, mais eu diminuo o que eu sinto no medo. O problema é se eu fico parada. Então, geralmente, eu me movimento muito, eu faço muitas coisas para fazer esse medo diminuir. Mas eu acho que, para mim, eu vejo como um medo até saudável, porque ele é um medo que me faz movimentar, é um medo que me faz criar, um medo que me faz renovar passos, estratégias, movimentos. E justamente, acho que isso, quando eu entro muitas vezes falar com empresárias, falar com, muitas das vezes não fazem esse cuidado com a venda, né?
eu vou vendendo, mas eu não tenho um número de venda, eu não tenho uma meta de venda. Tem que ter uma meta. Tem que ter uma meta, né? Não sei se hoje vocês lidam com isso, com metas, com indicadores. Eu tenho metas pequenas, tipo assim, a primeira meta e a meta superior, sabe? Sempre trabalho Primeira com e duas. segunda meta. Isso, trabalho com duas. Normalmente, as meninas levam isso como se fosse delas, sabe? É muito bom, porque elas abraçam a empresa, a comissão é delas, então a meta é o parâmetro para tudo, sabe? Que é o sucesso do time. Isso. É a estratégia que tem dado certo no meu negócio. Foi muito bom ter implantado. O início foi de muito medo, foi de, nossa, como que as colaboradoras vão receber isso? Será que vai dar certo a primeira meta, né? E depois, com o passar do tempo, de um ano para o outro, já tem uma referência. Então, eu busco o mês que passou para criar a minha próxima meta, sempre inflacionando, jogando a inflação em cima, e assim vai. Tem dado muito certo. E o plano de ação do mês é baseado em cima da meta. Boa, que legal, parabéns. Eu acho essencial, né? Porque tu fala de uma loja precisa muito ter esse parâmetro que é mensal, né? Então, claro que o teu negócio, né, Mara, é um pouco diferente, mas precisa ter um indicador. Eu preciso saber, bom, como é que tá o meu ano que passou, o que eu quero crescer, quanto eu quero crescer. E para nós mulheres, a gente sabe lidar muito bem com isso, desde que a gente coloque isso como um hábito na nossa gestão. Mas, Andressa, uma das coisas que quando eu resolvi empreender, eu tive que criar isso, eu não sabia vender. Ninguém te ensina a vender, né? Eu imagina, eu me formei no ano 2000 ali, você monta o teu escritório, ainda era aquela ideia de profissional liberal, você monta o escritório, espera o cliente chegar, faz o trabalho, ele te indica para outra pessoa, tu faz o trabalho. Era assim que eu trabalhava, né? Pessoas que me indicando e me chamavam. Não sabia vender. E daí, isso foi uma das coisas assim, eu tenho que vender agora. Eu tenho que projetar, vender, executar, né? E foi uma das coisas assim que mais eu tive que buscar recurso e quebrar essa ideia de que o cliente não vai vir atrás, que eu tenho que ir atrás, que eu tenho que criar possibilidades, que eu tenho que criar esse processo, que eu tenho que movimentar a venda passiva, venda ativa, ou, né, Andressa? Que a Andressa falou, tem que ter isso. Nosso primeiro encontro, das mulheres visionárias lá. Nossa entrevista, né? Então, assim, isso é uma das habilidades que, com o profissional liberal, muitas vezes, naquela época a gente não tinha, não aprendia, né? Não vendia nem o nosso serviço. Mas hoje a maioria dos técnicos... vende, né? Tem que vender. Para pensar, todas as profissões que se formam mais tecnicamente, elas não veem isso, médico, dentista, contador, né? Arquiteto, psicólogo, e não se ensina a vender, não se sabe vender. E justamente quando eu entro eu acho que as pessoas vão abrir o escritório, vou abrir o meu espaço e as pessoas vão vir. Elas não vêm. Não. Porque tem que fazer movimento. Vai vir a pessoa da tua família ou amigos, só que se tu ficar só neles, tu não sobrevive. Não. E principalmente hoje, olhando esse ano todo empresário ele tem que estar monitorando justamente essas estratégias de venda ativa. Com certeza. E outra coisa que eu aprendi, o primeiro empreendimento que eu fiz pensando em arquitetura, vou fazer um projeto arquitetônico, né? O segundo eu já pensei um pouco diferente. Agora eu já penso, eu preciso fazer um empreendimento que venda. Exatamente. Eu tenho que pensar antes. O que o cliente quer, o que as pessoas estão buscando. Antes eu não me questionava isso, eu fiz um projeto, como eu era acostumada. Eu pego um terreno, faço um projeto. Pensamento de arquiteto. Agora eu tenho que ter outro pensamento. Empresário, de investidor. Empresário, de investidor. Quem que vai investir nisso? Que lugar é o melhor lugar para mim construir? O que hoje mudou? Na pandemia, eu fiz até uma pesquisa com pessoas que têm um questionário. O que elas gostariam, que tipo de imóvel elas gostariam de vender, morar, comprar, investir. E em cima dessa pesquisa, eu fui criando um novo empreendimento. Então, hoje, a venda vem antes. A venda vem antes, até na hora que eu vou buscar o terreno que eu vou fazer, já é outro olhar. Né? O empreendimento que eu vou desenvolver é outro olhar.
Então eu tenho que pensar em vendas, eu tenho que pensar o que o cliente quer. Como vender Eu não mais pra posso aquele pensar cliente, como uma né, arquiteta só, assim, acho que essa é a diferença. Eu como arquiteta, eu penso ali o projeto, né? Lindo, maravilhoso. Lindo, maravilhoso. Hoje eu tenho que pensar o que o cliente quer, o que ele vai comprar, o que ele busca. Ele paga para Ele isso, paga. lindo, maravilhoso? Exato. É funcional? É funcional, eu vou atingir qual é o nicho de mercado, qual é o Isso. meu nicho do mercado, que pessoas vão comprar, né? Que pessoas têm interesse, que tipo de imóvel eu tenho que fazer. Então, a mentalidade mudou completamente. Como arquiteta e como empresária, completamente. Sabe que quando tu falou da tua experiência, né, eu também para mim, né, a experiência de vender, porque eu antes, quando eu era diretora de gestão de pessoas e trabalhava, eu criei uma academia de treinamento onde a gente treinava, né, eu era a pessoa que junto com outros profissionais da empresa criava a academia de treinamento, mas eu ia lá trabalhar o quê? Técnicas comportamentais, organizar, mas eu estudava muito lá, eu aprendi muito a técnica de venda lá. Nossa, foi uma experiência incrível, porque eu montava toda a parte minha, que era das dinâmicas e de como é que eu ia desenvolver aquele conhecimento prático para um ser humano conseguir cognitivamente aprender. E aí eu aprendia trazer o melhor vendedor para ser o nosso instrutor, porque ele ensinava tecnicamente o que ele fazia. Era muito legal, assim, a gente construiu junto, sentava, montava as aulas, trazia 30, 40 líderes e vendedores para treinar técnicas de venda, como é que ia acontecer o atendimento daquela empresa. O atendimento e a venda, a negociação. Só que quando eu vim vender para mim o meu negócio, consultoria, treinamentos, era bater na porta dos empresários oferecendo trabalho. Aí era uma mulher de 30 anos, pensando que eu estava lá com um empresário que tinha 50 anos, que tinha 60 anos, que como é que eu ia lá querer ensinar sobre gestão de pessoas e treinamento? Então tudo isso eu tinha que quebrar um monte de paradigma e que no primeiro, conto para vocês, eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu nunca me esqueço, a primeira venda, o meu marido me ajudou. Ele foi comigo, nesse período ele não era meu sócio, realmente eu comecei sozinha a Resulta. E aí ele chegou e me disse assim, eu vou te ajudar a vender, porque vou ter uma experiência. Mas assim, foi muito rápido, nós fomos para uma outra situação e ele disse, hoje tu vai aprender. Sabe aquele dia que tu não tá com a roupa preparada, que tu não faz? Nós ia lá como cliente, ele falou, agora a gente já vai começar. Eu pensei, meu Deus, que loucura isso. Como é que... Eu consultora, não sei nem como é que eu vou falar. Aí ele chegou, começou falando e ele apresentou meu trabalho, ele me vendeu ali. E aí eu comecei falando e tal, daí a empresa super se interessou e disse, sim, nós estamos precisando disso. Então monta um projeto, uma ideia e vem me apresentar. Beleza, saí dela e falei, Alexandre, eu não sei nem como montar um projeto, como é que começar isso. Eu fui lá, montei o projeto, pensei, estudei, pensei passo a passo, levei, apresentei e ele foi junto comigo negociar. Negociamos, fechamos e aí foi a primeira experiência que fechei o negócio junto com ele. Falo para vocês assim que foi uma experiência para mim muito assim valiosa, sabe? Nas minhas memórias é um momento muito empoderado meu de conseguir ir lá e vender um trabalho, vender um serviço. Eu nem sabia como é que eu ia fazer ainda, né? Porque eram 6 meses de trabalho, pensei, eu vou criando, vou fazendo. E aí depois eu comecei a ir sozinha. Eu ligava, marcava a visita, ia visitar o cliente e ia oferecer meu trabalho, meu serviço. E quando eu chegava lá, eu lembro que daí fazia o projeto, ia lá e dava projetos, porque eram projetos grandes, né? Então davam uns valores altos, assim, que eu nunca tinha ganhado na minha vida. Eu pensei, meu Deus! E agora? E era a gestão do dinheiro, né? Como é que eu vou equilibrar isso, fazer aquilo? Começou a me dar... e era um período da nossa vida ali, do casal, onde que a gente precisava muito daquele dinheiro, assim. A Resulta nasceu numa necessidade nossa. Então, eu tinha que faturar 30 mil reais, por exemplo, por mês, porque a gente tinha financiamento da casa, financiamento de carro, nós tinha só o Prolabore garantido do Alexandre e nada mais. 2 filhos, casa, tudo para dar conta, aluguel da Resulta. Eu falei, nossa, eu preciso aprender a vender e fazer o dinheiro entrar. Então eu comecei a bater na porta, comecei a vender
E os primeiros projetos que eu fui vender sozinho, eu me lembro que eu sentava com ele e eu dizia assim, e agora? Se ele disser que tá caro, eu vou falar, né, que tá caro já era algo do treinamento lá. Eu nunca me esqueço o empresário que eu tive que falar isso. Eu aprendi, eu ensinava isso nos treinamentos, né? Tá caro em relação ao quê? Em relação ao quê? Eu também. O primeiro empresário que eu fui, eu admiro esse empresário, ele é um cara, assim, um negociador, né, sabe? E pra mim era uma aula estar lá com ele, assim, porque era uma admiração imensa, assim, é uma pessoa muito querida, assim, que me ajudou muito depois do decorrer com indicações. Vinha já de uma relação com a esposa dele, que a esposa dele tem um carinho imenso, colega e tudo mais. E aí eu sentei para negociar com ele, quando eu falei isso, acho que ele não esperava de mim ouvir, né, que eu ia falar, tá caro em relação ao quê? Ele falou, olha, pior é que eu não tenho nenhum outro projeto aqui para te falar em relação, tá caro em relação ao que eu posso pagar. Eu falei, nossa. E aí começou a negociação, mas o dia que eu fechei, ele foi um símbolo muito importante de que eu estava pronta para vender, que eu podia mais, que desbloqueou, sabe, o meu poder como empresária e que eu comecei a amar a venda. Eu comecei a amar. Vender para mim hoje eu tenho prazer, eu gosto de entrar para uma negociação, eu gosto de ir lá e vender, mas eu não sabia, eu tinha medo disso. E a minha mãe é uma vendedora assim, nossa, minha mãe tem uma habilidade de vender, eu tenho a habilidade de venda veio com a minha mãe, mas eu despertei ali. Então, desenvolvi habilidades que a gente às vezes conhece muito tecnicamente, mas aplicar é diferente. Bem diferente. Tu ir lá fazer é outra história. E do quanto a gente precisa, né, se dispor a esse novo. E tu só cria habilidade ou tu só desenvolve algo novo, um saber novo, quando você se disponibiliza a praticar ele, mesmo imperfeito, mesmo com os erros, mesmo que você, daqui a pouco, bem como tu falou, vai lá e se joga do avião e tu não sabe como vai ser, né? Então, isso é um dos poderes que eu acho que nós empresárias temos muito. E nesse ano a gente sabe do quanto também estar na rede social é um desafio para muitas empresárias. Depois da pandemia, como você falou, Sani, veio muito esse desafio de ter que se posicionar na rede, de ter que gravar vídeo, de ter que se comunicar, de ter que preparar o teu, a venda já, como eu, há 8 anos atrás, era bater na porta e marcar uma reunião. Hoje a gente vende fazendo um vídeo e postando nas nossas redes sociais. Como é para vocês esse desafio hoje? E é perante uma sociedade, né? A gente é vista perante a sociedade. Então, nós somos referência lá na rede social para aquelas pessoas, né? Vendendo, falando do nosso próprio negócio, mas nós somos referência. Então, tem que ter um cuidado muito grande em relação a tudo isso, né? Mas eu acho que a necessidade de nós atingir quem a gente quer, o público que a gente quer, faz a gente romper a barreira e ir lá e mostrar a cara na rede social. Senão a gente não vai atingir quem a gente quer. A gente não vai chegar do Laranjeira pro mundo, como eu sempre digo, né? Como que eu vou levar o meu site, que é o meu próximo... Conta pra nós isso! Vou contar então. A gente tá num pré-lançamento do site da Sani Modas para levar pro mundo as roupas que temos lá para as mulheres, porque o nosso foco principal vão ser mulheres no início, né? Quero vender para as mulheres, levar o site para o mundo, porque não é por estar em Laranjeira, estar no interior, que eu não podia mais. Então, o meu sonho era ter filiais. Mas, pensando um pouco melhor, eu não ia dar conta de ter uma filial, de ter outra filial. Então, eu vendi o meu negócio no site. Então, no site eu vou conseguir atingir o público que eu quero e todas as cidades de uma forma mais rápida, né? E a ideia é que a gente voe com esse site. Então, como é que vai tá pro ar. aí esses Já tá preparativos? pronto. Já tá pronto? Estamos na fase de lançamento e ajustes finais, assim. Sabe aquele quero melhorar aqui, quero melhorar ali? Então, estamos melhorando ele, lançando os produtos para poder fazer o lançamento até metade do ano. Que legal, né, Maureen? E começou Muito lá no legal. Visionários, né? Que legal. Bem no início do Visionários. Eu no lembro primeiro do encontro. nosso encontro quando eu conheci a Sani no Visionários e que quando ela falou isso, eu pensei, nossa, se ela pensa assim, ela vai voar, né? Porque muito o que mais o que nos limita é a nossa mente, o nosso pensamento do que aonde a gente está.
Eu acho que isso como quando ela contou no nosso primeiro encontro essa história, eu falei, nossa, ela já tem toda essa visão, ela já tem todo esse sonho, ela já tá se preparando para isso, não tem como não acontecer. Não, vocês trouxeram visionárias, e como é poderoso, né? Tu lembrou do primeiro encontro que ela falou isso. Ela fala isso. O quanto a tua fala, ou a minha fala, ou a sua fala, faz acionar algo em nós. É poderoso. Porque quando a gente para pensar, nossa, a Sani, lá na Laranjeira, ela tá pensando pro mundo. Como que eu também? Por que eu também não posso? Porque a gente desbloqueia as pessoas que estão do nosso lado. Sim, e a gente conecta, porque aquela conexão da Verdade. imersão me trouxe força para isso. Então eu coloquei no meu plano de ação, eu fui lá e fiz, eu executei. Eu executei quase que todas as minhas atividades de lá do plano de ação da nossa imersão. Foi muito forte, foi muito bom. Que bacana. E a imersão é para isso, né? Para te parar um dia todo, estudar o teu negócio, se conectar com novas mulheres, fazer esse poder de, às vezes eu vi muitas mulheres aqui no dia da imersão falar ao público, dividir socialmente e coletivamente algo que elas tinham vergonha de falar para elas. Sim. E como a gente passa muitas coisas semelhantes, se vê na outra e a coragem da outra nos encoraja também, né? Acho que isso acaba desbloqueando também muitas coisas, né? Que foi a Maureen também nas redes sociais, né, Maureen? É isso aí. Não, é que a gente estava conversando sobre novas habilidades. Quando você tem um negócio, você tem que estar dentro do que está acontecendo, não tem como fugir. E quanto mais você se encolhe, o teu negócio encolhe. Então tem que expandir. Isso é uma mentalidade vencedora. Tem que estar fazendo acontecer. Não né? importa Não se importa. Dói, é óbvio que dói. Não importa se dói. Vai doer, mas nós vamos fazer. Exato. É preciso, é necessário, né? Então, assim, hoje não tem como fugir disso. Só que, assim, né, a gente tem essa coisa, a gente se encontra assim, ai, tu viu as redes sociais, né? Não tem como fugir, não tem como fugir. Mas a coragem de ir lá e fazer mesmo é outro passo. Mas eu lembro muito da fala da Andressa, da tua fala, que tu disse assim, não, depois que tu começa a fazer, tu acaba gostando e tu vai fazendo. E eu pensei, não, será? Mas será que é verdade isso? Não sei, não. Aí conta o que o teu filho, o teu marido te trouxe, eu achei muito legal. Olha só, vou dividir com vocês agora. Escutem, vou dividir bastidores com vocês. Fofoquinha dos Fofoquinha dos bastidores, mas vocês não podem ficar sem. Quando ela contou isso, eu achei muito poderoso mesmo. Porque essas pessoas que a gente ama, que são especiais, que estão no nosso dia a dia, elas nos trazem, às vezes, algumas falas que elas são, assim, muito profundas emocionalmente. Conta aí o que o teu marido te trouxe. Sim. Então, a gente se propôs a fazer vídeos, nós estamos trabalhando com o tráfego pago, enfim, eu teria que gravar alguma coisa, né, para ir para as redes. Eu disse, não, tá ok, eu vou gravar os vídeos, fiz todo o roteiro, né, contratamos o pessoal para fazer as imagens, para gravar, conversei com eles, fiz toda a parte de roteiro, né? Então é uma energia também que você coloca ali, né? Você tá colocando toda a tua energia, tua força, né, junto. E daí chegou no dia de gravar, daí mulher, né, tem que ir salão, vai se maquiar, porque a gente não pode sair lá e gravar. Não. A gente tem um processo por trás disso, né? Então fui lá, me maquiei, assim, pensando, né, um pouco nervosa, porque eu vou fazer os vídeos, eram em lugares públicos, inclusive, que a gente escolheu, né, em Frederico e tal. Aí eu assim, eu olhei pra ele assim, eu tô nervosa, assim, ele, olha, não adianta, não esconde, tu gosta disso. E é verdade, e né? É verdade, sabe? Não é. E lembra que deu comunicação, né? No perfil deu comunicação. Então, assim, as coisas vão acontecendo. E uma coisa que eu achei que eu tava pensando, vindo pra cá hoje, eu pensei, gente, às vezes a gente não se permite fazer coisas e a gente está escondendo uma parte nossa que muito legal, né? Uma habilidade que você tem que você não está mostrando, porque você não está se desafiando a fazer algo diferente, a se permitir fazer aquilo diferente. Então, é isso. Eu acho que empreender também tem isso, traz essa coisa de vai lá e faz. E depois é prazeroso, né? E depois o resultado é prazeroso. O resultado. Ambas empresárias visionárias que empreendem com os maridos. E justamente isso é o que nós queremos saber mais, como é que vocês fazem para conciliar, né, esses diversos papéis que é ser esposa,
né, ser mãe e também ser empresária. Como não misturar? Acho que o grande desafio que eu sempre escutei é como é que eu não vou misturar isso? Como é que isso não vai prejudicar a nossa relação? Como que lá dentro dos negócios eu vou conseguir separar o meu papel e o papel e não levar daqui a pouco as briguinhas, né, as discussões ou os movimentos internos lá da minha casa para os negócios? Conta para nós, Sani, como é que você faz isso acontecer nos negócios? Somos sócios, então, de 3 negócios. A gente precisa conversar Uau! sobre os 3. Então, tem que ser leve e muito didático quanto a isso, porque eu não gosto de chegar impondo nada, mas eu preciso contar do meu negócio, porque eu passo o dia na loja e ele passa o dia nas lavouras. Então, para começo, vou contar para vocês um pouquinho de como foi esse loja. Ele não quis ser meu investidor. Ele não confiou em mim no começo, porque ele achava que esse não era um negócio rentável. Homens têm visão financeira do negócio, né? Tem que render, isso vai dar lucro? Se não vai, a gente não vai investir. Aí eu achei, então, uma amiga investidora, que de começo começou a loja comigo, depois no alavancário eu comprei a parte dela, porque eu amei a loja, né? Hoje o Giovanni, ele é realizado, então, em ter a loja, mas de momento ele é muito seguro, então ele não teve esse pontapé inicial comigo, e eu sou de desafios, eu adoro um desafio novo. Adoro reinventar e eu queria muito, então eu busquei alguém que quisesse comigo, né? Mas o nosso dia a dia, ele é muito diferente. A gente tem muita... a minha rotina e a dele não tem nada a ver, nada a ver. Porque eu vou pra loja de manhã, eu tenho a rotina de loja e mãe ao meio-dia, então a gente se vê ao meio-dia, quando o Pedro chega. Temos que ter um momento com o filho, para depois, à tarde, cada um vai para um trabalho novamente. Um de nós leva o Pedro, não existe mais deixar, né? Ele é muito pequeno, mas ele vai com um de nós. Então, normalmente ele vai com o pai. Eu gosto muito que ele vá com o Giovanni para aprender o lado pai e o lado homem, né? Gosto muito de que ele vá com ele. Tento deixar às vezes comigo porque ele gosta muito de ficar com a mãe na loja. O Pedro gosta muito de entender o negócio. Eu acho que já tá no sangue o empreender, sabe? Ele gosta muito. Ele já tá inventando grupos de conexões com os amigos dele. Ele tem 6 aninhos para chamar os amigos para fazer uma competição. Então ele já criou a pista. Então, sabe, eu gosto porque isso vem de mim. Mas ao mesmo tempo ele criou isso lá com o pai. Então a gente tenta dividir o família nos melhores momentos do dia, assim. Aí à noite é o momento que a gente se encontra, os 3, para poder conversar em família, mas eu tenho que contar da loja para ele, porque eu gosto de contar. Mas eu quero saber, né? eu gosto de contar, mas eu quero saber como que foi o dia dele, as lavouras, como que tá, colheu, não colheu, vendeu, né? Então, mas o Pedro quer a nossa atenção. Então, é difícil conciliar, é bem difícil. E a gente tem muitos hobbies em comum. Ambos gostam do futebol, então o Pedro tem futebol, a mãe tem futebol e o pai tem futebol. Olha! E aí é uma correria diária, só que a gente tenta equilibrar. Então, quando estamos juntos, usamos falar dos negócios quando o Pedro já não tá mais, dormiu, né? Tenta fazer esse meio termo. Nem sempre dá certo, né? Mas a gente tenta conciliar para que dê atenção para ele no momento que ele precisa, aproveitar mais o tempo com ele, porque ele está crescendo muito rápido, né? Filhos crescem muito rápido e a gente quer aproveitar isso, mas a gente também quer dividir. Eu não gosto de quando a gente se reúne com os amigos e eles falam: ai, quanto falta pro teu marido colher? E eu não sei quanto falta para ele colher. Isso é uma dor, entende? Dói em mim eu não saber. Ou alguém encontrou com ele em algum lugar e eu não sei. Ai, tipo assim, ele colheu tanto, eu vi ele colhendo em tal lavoura. Falei, não, mas de manhã ele saiu e foi para aquela lá. Como que ele já tá lá? Sabe, eu sou muito, assim, controladora de coisas que não precisa, às vezes. Então, eu procuro tentar entender que a rotina dele é muito diferente da minha. Muito diferente porque chega dezembro, todo mundo tá na praia. Nós estamos colhendo milho. Então, eu tive que entender a rotina do negócio dele. Para poder entender e não ser isso um problema na relação de vocês. Isso mesmo, porque no começo era problema. Eu sou uma pessoa que gosta de estar com pessoas. Eu chegava em casa, não tinha ninguém comigo até 10 horas da noite, até ele chegar.
Então isso para mim foi um problema muito grande de relacionamento. Eu tive que entender a relação, entender a rotina dele, mas quando eu tive a loja eu também tinha essa rotina, eu trabalhava até mais tarde. Então os momentos de safra dele são os meus momentos de safra de loja. Alinhou, sabe? Sim. Então acabou que deu tudo certo, agora tá tudo bem, porque alinhou. Então os negócios estão fluindo porque nós entendemos também como tem que ser. E porque os dois estão nessa vibe, assim, de produzir, de fazer, de construir, isso. né? Tu tá com a mente ocupada, pensando em negócios, Me ele faltava também. ocupar, Andressa. Exatamente. Eu sentia, eu queria mais pra mim, eu sentia a necessidade de algo a mais. E hoje a gente vê que a loja foi necessária. É que tu imagina todos os talentos que tu tem sendo não utilizados, sendo subutilizados, essa energia vai para onde? Exato. Né? Que é o problema de muitas mulheres. Aí vem por a frustração, medo, né? Exato, por medo, não conseguem ter essa força de fazer, de assumir, ficam às margens de uma vida muito mais, às vezes, passiva em relação ao que tem de capacidade, e aí vem a frustração, e aí vem o conflito no casamento. E eu acho que isso é muito importante, né? Quando a gente consegue estar em atividade, estar em movimento, estar eu gosto produzindo. muito de estar em movimento. Tipo, ele precisa de mim para levar uma peça, para buscar em CBI. Normalmente o nosso foco é CBI para buscar alguma coisa que faltou, né, para máquina, levar o almoço na lavoura. Eu tento estar sempre presente no negócio dele também, para ele sentir essa segurança de que eu tô lá, porque quando eu preciso ele também tá. Então, essa troca, por mais que seja algo totalmente diferente, mas acaba conectando, né? Com certeza, conecta muito. E quando que é o momento que vocês falam de negócios? Que eles vêm para o negócio ou tu vai para o negócio e vocês sentam junto para falar sobre negócios? É durante o dia? Tem momentos? À noite. Ele participa da gestão da loja? Não, mas ele gosta muito de dar os pitacos. Só que os pitacos dele é de uma visão muito crítica e me faz eu fazer, sabe? Eu tenho em casa. É muito bom. É ruim, mas Vai bom. pra ação. Eles dizem assim, né? O Alexandre me fala muito isso assim. Por que tu não aceita quando eu falo? Não é que eu não aceito. E na hora eu quero argumentar. E ele acha que eu já não tô aceitando. Depois acontece tudo aqui. Sim. Ele fala, ele já entendeu o que eu vou fazer. Né? Porque eu acho que é muito legal isso. E aí, até a gente teve essa conversa essa semana, assim. Que ele falou assim, o que acontece? Que toda vez que eu falo algo, tu se sente criticada. Eu falei assim, é que é o jeito, né? Parece que tu vem já querendo dizer porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falei assim, aí eu já me sinto, para aí, tu não conhece nada do que tá acontecendo no dia a dia, porque a gente quer justificar, né? Eu falei assim, escuta, depois tu seleciona. Eu realmente baixei a cabeça, escutei, selecionei. E aí, a maturidade que a gente tem que ter, porque eu realmente estava funcionando assim, no meu piloto automático, sem querer. E aí, quando a gente tem essa sensibilidade, eu acho, essa maturidade como mulher, né? De poder, é verdade, essa pessoa que está me falando é porque ela me quer bem, porque ela quer ver que, de repente, ela está parando de me falar algumas coisas, ideias que poderia dar como sócio. E quantas vezes na sociedade é assim, né? Um sócio não fala para o outro porque já cansou de falar e a pessoa reage de forma reativa, eu já não vou falar mais porque eu não quero desgastar a relação. Eu falei, não, é verdade, então vou mudar isso, vamos mudar e bora lá. Mas tem que ter esse bom senso, né? É uma crítica construtiva sempre, né? Só que vale da gente receber ela como forma construtiva. Porque no começo eu sentia, nossa, ai meu Deus, pra que falar isso, né? Eu tava nossa, eu tô trabalhando tanto, como é que tu não enxerga? Eu tava vendo, mas eu tava devagar pra resolver. E daí quando vem a crítica, tu já dá jeito de resolver, porque tu não quer que ele fale de novo. Mas é rapidinho. Bem se sente assim, Mauri. Muitas vezes, não, é bem desafiador trabalhar, ter sociedade com o marido. No início foi... não que seja difícil, mas a gente misturava tudo. Era assunto profissional com a casa, no escritório falando de filho, em casa falando de trabalho. E o que nos chamou a atenção foi os filhos, na verdade. Os meninos um belo dia assim, gente, a gente não aguenta mais vocês falando de trabalho. Vocês só falam de trabalho. Aí eu pensei, nossa, Ali, a gente não dá mesmo, né? A gente tá misturando, tá tudo interligado. Daí chegava cansado, estressado, continuava o assunto. Né? Vinha com aquele problema ali do trabalho e chegava em casa e continuava tentando resolver. Então não desligava, aquilo era extremamente desgastante.
Aí a gente sentou e disse, não, a gente vai ter que estabelecer né, limites, dividir o que é de um, o que é de outro também, porque antes entrava, como eu vinha do meu negócio já, eu era arquiteta, né, como arquiteta e a construção já estava na minha, né, no meu, ali, na minha rotina, e ele entrou, né, começou a participar daquilo. Que ele veio depois, ele né? Veio depois. Tu começou sozinha. Sim, eu tinha um escritório de arquitetura construindo e executando. Quando eu comecei o primeiro empreendimento, ele já veio. Daí ele ficou com a parte mais como de compras, dos funcionários e tal, e eu a parte toda de execução e projetos. Mas como eu já vinha nisso, então ficava bastante para mim. E eu também, como quero controlar, eu já fazia questão de, deixa aqui que eu resolvo. Não, deixa que eu resolvo, daqui que eu resolvo. E eu comecei a me sobrecarregar também. Então, a gente se sentar, conversar e dar limite. Não, o teu papel, tu vai fazer isso, isso e isso. Esse ano a gente fez uma lista mesmo. Não, e tu vai ser responsável por isso, isso, isso. E eu vou ser responsável por isso, isso, isso. E tu vai cobrar de mim, eu poder cobrar de você aquilo que não foi feito. Então, o que nós estabelecemos? Reuniões de trabalho são no trabalho, a gente não faz reuniões em casa. A gente pode até comentar alguma coisa sobre o trabalho, mas assim, a gente tem um momento de reunião, porque somos sócios. É como qualquer sociedade, você tem que fazer reuniões, né? Você tem que planejar a semana, você tem que planejar o dia e a gente planeja as nossas tarefas. Você vai ficar com isso, 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 eu vou ficar com... Né? Então, ele vai na obra, me traz as coisas. A gente fez um diário de obra que ele vai para a obra, lança no diário, eu vou para a obra, lança no diário. Porque como é que a gente controla? Chegou um momento que ele ia lá e falava com o funcionário e eu ia lá e repetia, eu falava diferente. Né? E porque a gente não tinha se encontrado depois daquele momento. Então, a gente fez, né, esse diário de obra, vai lá, eu já falei já resolvi isso, resolvi aquilo, e quando eu vou para a obra, que muitas vezes eu vou em outro momento, às vezes a gente vai junto, faz toda a análise junto, porque a gente tem que estar muito no controle ali. Então tem que estar muito alinhado. E muito um sabendo do que o outro está fazendo. E muito um sabendo do que o outro está fazendo. Senão tu tira a autoridade do outro. Sim, exato. Né? Até onde o que vai ficar sobre minha responsabilidade, o que vai ficar sobre a responsabilidade do outro. Principalmente a questão de funcionários. Por quê? Porque no momento em que acontece às vezes, tipo assim, não, mas eu fiz porque o seu Ali me mandou, eu fiz porque a Mauri me mandou. Entende? Aí tem aquele joguinho. Então tem aquele joguinho, né? Então tem que estar muito... Vocês têm que estar muito seguros de uma comunicação muito boa, alinhada, porque senão isso vira um sabotador da relação e da negócio. Delegação. Exato, também. E, por exemplo, assim, ele chegou, pediram alguma coisa técnica. Ele já diz, não, isso com a Mauri vocês vão resolver com ela. Ele não responde, nem tenta adivinhar ou nem entra em contato, né? Vocês vão, cada um sabe. Cada um tem que saber esse espaço, a gente veio construindo isso. Né? E tem um lado que eu acho, assim, muito legal, que é você estar no meio um do outro e você entender, tipo assim... eu ganhei, por exemplo, um parceiro em casa, porque ele sabe que eu fui para a obra, eu corri, ele entende o meu dia, ele entende, por exemplo, ele viu o meu dia a dia, ele viu como que é, o que está acontecendo e, por exemplo, se eu cheguei em casa muito cansada, se eu preciso de essa ajuda, então né, essa colaboração e com os meninos também, então é muito dividido, lá em casa é muito dividido, com os meninos a educação, o auxílio com os meninos, o auxílio com a casa e a divisão no trabalho, né, a gente tenta assim equilibrar, porque senão, para ter uma relação saudável. Lá na minha casa também é assim, a gente divide tudo, inclusive para os estudos, para levar no futebol, para fazer os momentos em família, tudo é muito dividido, até as tarefas de casa, né? A gente divide muito, eu e o Alexandre, e eu acho muito legal isso, até porque o Vitor, ele já entende, bom, o pai, nossa, domina a matemática, a mãe vai lá para o português, e a Lívia, quando quer criar coisas e saber um pouquinho mais, ela quer sempre, mãe, me dá dica, olha isso, revisa esse trabalho, então... A gente já sabe, eles já reconhecem os nossos talentos também e eles sabem como acionar isso e a gente leva super numa boa, assim, a gente tem essa liberdade de eles poder falar para nós, até eu acho que uma das coisas bem bacanas, eu vou deixar aqui, que para mim isso foi um crescimento muito legal, assim, dessa abertura com os filhos. Nós temos uma brincadeira que a gente faz lá, que é o momento que o Vitor e a Lívia, eu e o Ali, a gente senta e eles falam para nós, assim, a gente brincando fala, vamos fazer um feedback um pro outro.
E aí vem coisas que a gente pode mudar como pais, como mães, e aí nós falamos para eles, o que vocês acham que o pai é algo bem legal do pai, é algo bacana que vocês admiram no pai? A mesma coisa na mãe, e a gente faz para ambos deles. E nós também fizemos, o que vocês acham que dá pra gente melhorar? O que é que vocês percebem, assim? E eles trazem, sabe? Que legal. Eles trazem o do Ali, trazem o meu, e eu acho que e a gente fala do deles. E acho que isso a gente está ensinando nossos filhos também a entender que ter pontos fortes e ter pontos a aprimorar faz parte, que a gente não é perfeito, que eles não precisam e nem nós ser perfeitos, mas que nós temos que estar conscientes das melhorias e que isso facilita na vida para que eu aprenda a lidar com as críticas, que eu aprenda a lidar com aquilo que o outro percebe, que eu chegue a conversar com o meu sócio, com o meu marido e consiga levar esses pontos que tragam não como algo ruim, mas como algo construtivo. Então a gente traz isso já na educação deles, na forma com que a gente brinca, mas fala a verdade, né? Eles sabem que é verdade. E essa liberdade de falar aquilo que eu estou percebendo no outro, aquilo que eu admiro, mas aquilo que eu também percebo que o outro pode melhorar. E eu já vi, por exemplo, eles trouxeram coisas do Alexandre que foi muito legal, que o Alexandre fez mudanças porque se inspirou neles, que isso que tu trouxe, sabe, Maureen? Estão falando muito que nós estamos falando de trabalho. Sim. E aí, esse feedback que os filhos dão, eles têm muito valor para nós. Sim. Mas desde que a gente dê espaço para os filhos falar, desde que a gente escute e entenda eles. E eu vejo eles muito ouvintes, sabe? No momento que tu tá ali falando sobre empreender, sobre negócios, sobre finanças, sobre marketing, o meu filho mais velho tem 17 anos, vai fazer ENEM e vestibular final desse ano. E esse ano ele montou uma empresa online. Olha que legal. Ele já está com um pensamento empreendedor. Que bacana. Né? E quando eu vi isso, eu disse, nossa, eu falei, de tanto a gente conversar em casa, de tanto a gente trazer essa ideia de empreender, de negócios, o que eu vou fazer. E ele montou essa loja, a ideia dele é fazer essa loja. Ele está estudando marketing, ele pegou minhas apostilas. Olha! Para estudar, então assim, você também é uma referência, a gente é referência, né? Você é uma inspiração, uma inspiração, né? uma referência, isso, então assim, como é legal, então eles veem a parte, não é tão legal, falam de trabalho, talvez a obra, não sei o que, mas também toda essa parte, essa parte empreendedora, a gente está deixando para eles também, essa visão empreendedora, essa visão de negócios, então eu me senti muito orgulhosa dele já estar ali pegando a veia e já traçando talvez até um futuro para ele, né? Um aprendizado. Um aprendizado. E isso tem um valor assim muito grande para eles. E outra coisa que tu falou disso, isso é o lado positivo, né? Eu acho que isso faz eles, desde que a gente escute, desde que a gente troque, faça esses movimentos. Mas do quanto é importante a gente cuidar, como é que a gente leva o nosso trabalho para casa. Porque eu já tive experiências com outros empresários e o próprio empresário me falou assim, nossa, eu vejo o meu filho hoje não querendo assumir a empresa, porque de tanto que ele viu eu chegando em casa, cansado, estressado, falando, reclamando, ele falou, e isso foi uma coisa que ele corrigiu, que ele escutou do filho dele, ele falou, não, eu preciso mudar isso. Porque ele falou assim, ele chegava em casa e dizia, não quero ser empresário, porque se é para se estressar que nem tu se estressa, se é para ter essa vida que tu tem, se é para viver isso, eu não quero ser empresário. Porque a forma com que eu chego em casa do meu trabalho e passo isso na relação com os meus filhos é muito mais de dor, de sofrimento, que é aquilo que nós estávamos falando ali no coffee antes, né? Que é, como é que eu mudo a energia para mim não ser engolfado por aquilo e eu consigo sair daquele pensamento, daquela energia negativa e consigo transformar isso em positivo. Que eu achei muito sábio o que tu trouxe, sabe, Maureen? Que é, eu não posso deixar me dominar pelo meu medo, pela minha insegurança, pela minha raiva, pelo sentimento pesado que eu tô, porque isso contamina todos que estão à minha volta. Exatamente. Né? E isso é a habilidade nossa também na hora de ser pais e mães, né? E de conseguir equilibrar e mostrar o lado bom de ser empreendedor também. Mostrar o lado bom de mostrar aquilo que a gente faz.
levando Inclusive junto. porque a gente tá com aquele tempo lá, né? Eles entenderam o porquê nós estamos lá. Eu explico muito pro Pedro, a gente precisa trabalhar para ter isso, é o nosso conforto. Então, para nós poder ir naquela viagem, naquele final de semana, a mãe ficou um pouco mais na loja nessa semana, né? Eu tento trazer pro consciente dele o porquê, porque a gente faz falta, né? Eu peço muito para ele assim, tu prefere ficar com a mãe ou tu quer que a mãe vá junto com o pai numa tarde com vocês? Ele quer que eu vou junto, ele quer conectar os dois. Ele quer os dois junto, ele não quer os dois separados. Então eu sei que isso para ele é muito importante, então a gente tenta fazer isso, sabe? Exatamente. O quanto é importante ouvir, sentir, perguntar, para viver isso, dar espaço para cada um e aceitar o outro do jeito que ele é. Eu acho que é isso que fica demais das nossas trocas aqui, de mais forte, né? Teve um dia que ele me pediu assim, tava tão corrido, a minha agenda tava cheia, eu tava com reunião de visionários, eu tinha muita coisa naquela semana, né? E eu só dizia pra ele, hoje você vai com o pai, hoje você vai com o pai. E um dia ele falou assim pra mim, ô mãe, será que não dá pra eu colocar o meu nome na tua agenda? Aí aquilo me marcou, sabe? Eu pensei, Sani, dá uma reduzida, porque tu precisa dar atenção e olhar ali. E aí que eu comecei a perguntar pra ele, tu prefere que a mãe fique contigo, sabe? Aí que eu entendi o que pra ele era importante, né? Mas teve que dar um estalinho assim, uma doidinha pra gente olhar. E a mensagem é, preste atenção no que as pessoas que te amam te trazem. Preste atenção no que elas estão dizendo pra você, no que elas estão te orientando sobre a necessidade delas e sobre a nossa necessidade. Porque a gente ama tanto empreender, a gente ama tanto aquilo que a gente faz, que a gente entra num processo tão forte de imersão e de doação. De doação. A gente se doa tanto, né? Tu esquece às vezes, sem querer. Sem querer. Mas quando tu tá com essa escuta ativa, quando tu tá preparado para não receber aquilo de forma ruim, mas construtivo, realmente, é o meu sinal de alerta, é o meu sinal amarelo que acionou ali. Eu preciso rever. Isso tem um extremo valor na nossa vida. E é isso que faz a gente conseguir manter o equilíbrio, né? E não se perder no meio do caminho. Mas falando também, acho que uma das mensagens que eu quero que vocês também tragam, que tem muito poder, assim, é sobre vocês empreendendo, né? Vivendo todos esses anos como empresárias. Eu sei que vocês aprenderam muito, vocês se doaram muito e muitas mulheres que estão começando agora a empreender, que estão precisando ouvir, porque quando a gente ouve aquela empresária que eu estou sentindo o que ela está sentindo, eu estou vivendo o que ela já passou um dia, qual seria a mensagem que vocês deixariam para que pessoas, empresárias que se sentissem bloqueadas pelo medo, pela insegurança, pela incerteza, para que elas não paralisem, para que elas não travem o processo de crescimento ou até mesmo aqueles pensamentos que vêm, eu acho que é melhor eu voltar para trás, eu acho que eu não vou mais empreender, eu quero abandonar tudo, tá muito ruim, tá muito difícil, tô cansado de tudo, vou vender tudo, porque talvez você já se sentiu assim, talvez você já tá agora sentindo isso. E ouvir dessas mulheres que também já passaram por pandemia, por momentos desafiadores, o que vocês deixariam para essas mulheres que estão vivendo isso, que estão se sentindo bloqueadas, travadas, incertas, uma mensagem final para elas, de um poder importante que é a experiência, que é a vivência e que o que mais ajudou vocês a não travar nesses momentos que talvez vocês já viveram também. Eu acho que estar ao lado de pessoas que pensam como a gente e que inspiram é o primeiro passo. Assim, esteja com quem você quer ser, esteja com pessoas que te inspirem a ser o que você quer, né? Pessoas que tenham os mesmos valores, que não que grite e confronte. Eu acho que esse conflito, ele não te agrega e acaba te puxando para baixo em vez de te levar para frente, né? Se você não consegue sozinha, busque ajuda. Busque ajuda, busque inspiração, busque treinamentos. Se tá com medo, vai com medo mesmo. Se tá difícil, tenta de novo, mas não desista e pense grande. Nunca pense pequeno, porque o pequeno a gente atinge muito rápido. E o falar, o sonhar, para mim, teve provas vivas, assim, todos os quadros de sonhos que eu fiz, graças a Deus, até hoje eu realizei todos. E eu
assim, eu tento mentalizar coisas grandes porque eu sei que elas acontecem. É poderoso. Que legal, é poderoso. Também super acredito nisso. Mauri, e você? O que tu deixaria? Bom, eu acho que tudo começa por pessoas, né? Somos pessoas trabalhando com pessoas. Então, eu acredito muito. Primeiro, busque o teu desenvolvimento pessoal, o teu conhecimento, se conhecer. Porque eu acho que é ali, geralmente, que estão as travas, né? Não é no outro, não são nos outros, não é no mundo lá fora, não é no teu cliente, não é nas pessoas que estão te vendo nas redes. Sempre é sobre você. Então, o primeiro ponto é invista em você, no teu autoconhecimento, né? O que você tem para desbloquear, o que você tem. E depois é sobre pessoas também, né? É sobre os teus clientes, sobre as pessoas que estão no teu entorno. Eu acho que, como a Sani falou, estar rodeada de pessoas, buscar ajuda, conhecimento. Eu sou uma pessoa que eu sempre busquei muito conhecimento, né? Desenvolver outras habilidades e traçar um sonho, um objetivo. Tem que ter um objetivo. Você tem que saber aonde você quer chegar. Né? E eu ouvi uma coisa que sempre me trago para mim, que é o que você faz hoje, né? Ele te aproxima ou te afasta do teu sonho, do teu objetivo? Se pergunte sempre isso, que daí você vai saber se você está no teu caminho. Boa. No caminho certo. E como isso faz sentido na nossa vida. Quando tu para, porque justamente quando tu tá com essas sensações, esses sentimentos, o mais difícil é parar para pensar e olhar para o lado bom, né? O mais difícil é parar e tu olhar para o teu sonho, porque geralmente tu olha para a dor, para as pessoas que não estão dando certo, para o fulano, tu puxa, porque o teu radar fica tão forte para aquilo, tu vai toda hora puxar e para mostrar para ti, ó, viu? Tá acontecendo. Então é um sinal que eu tenho que desistir, é um sinal que eu tenho que parar, é um sinal que tá tudo errado, é um sinal que eu... Então, quando eu vou e olho para o meu sonho, para o meu objetivo e faço essa reflexão que tu trouxe, que é uma reflexão que traz muito um lado racional, cognitivo para isso. O que eu estou fazendo hoje está me aproximando ou está me distanciando? É eu parar de olhar para fora, olhar para dentro e conectar ações e movimentos com o meu futuro. Né? Então, faz muito sentido, porque isso é dominar a nossa mente, isso é entender, porque ninguém vai ter as respostas além de você. E assim, quando você se depara com situações, né, que você tem que desafiadoras, que você tem que ultrapassar, ou algum momento que as coisas não estão todas, né, dando certo. Então, se você está te aproximando, se você tem que passar por isso e passar por aquilo vai te aproximar do teu objetivo, você vai passar, você vai ter força para, né? Exatamente. Então, geralmente as pessoas desistem quando aquilo não está alinhado com o propósito dela, com o objetivo dela, com a força que ela tem. Então, assim, eu acho esse questionamento muito bom, porque às vezes a gente não quer fazer, né? Às vezes é na dor, é tipo, isso aqui vai mexer comigo, isso aqui vai me tirar da zona de conforto, né? Mas é isso, se eu preciso, então eu me preparo e faço. Exato. Né? E mostro para mim mesmo que eu sou capaz. E também desistir de trabalho. Também. Desistir de trabalho, desistir desafiador. Embora, às vezes, porque eu tenho a sensação, a falsa sensação, que quando eu desisto fica mais fácil. Mas quando desisto, eu tenho que recomeçar a reconstruir. Num outro momento, num outro lugar, numa outra situação, mas é reconstruir. Vai exigir muito de mim, vai exigir muito de você conseguir avaliar o cenário e fazer movimentos diferentes de novo do que você já fez. Então, esse momento de você olhar para dentro, de você buscar pessoas, de tu entender, foi um movimento que eu sempre fiz na minha vida. Assim, buscar conhecimento. Quando eu sempre tenho rede de apoio. Ou é porque eu busco recursos, né, como tu falou antes, constelação, é o reiki, é psicóloga, é mentoria, é participar do mastermind, é um curso que eu preciso porque é um conhecimento novo que eu quero acessar. Eu sempre busco recursos. Se a gente cai, a gente tem para onde ir, né? Exato. Se eu tenho um problema muito grande para resolver, eu tenho uma mentora, eu tenho um apoio, eu tenho uma empresária que já passou por isso, eu busco a ajuda dela, né? Exatamente. Eu não tô sozinha. Não. Porque quem tá de fora tá sempre tendo um olhar que não tá no fogo da emoção, que não tá na tua dor, né? Que ele é mais racional.
ele não é emocional como você que está vivendo, está sentindo. Então acho que todos esses movimentos, quando eu tenho consciência, agora eu já usei tudo isso, e isso mesmo assim me deixa certo de que eu preciso buscar o meu propósito, que talvez eu esteja desalinhada, assim, talvez essa é uma decisão importante, desde que tu planeje como fazer isso. Que é o que a gente tem muito nas visionárias, né? A gente tem muitas visionárias também, tanto na tua turma quanto que estão fazendo algo, mas que projetam e têm um sonho de ser empresária e estão se organizando, criando conhecimento, estrutura, técnica como empresária para realizar o seu sonho de forma planejada e já está convivendo, entendendo o que é esse mundo de empresária, antes mesmo de ser, para poder ter um conhecimento que agregue valor à estratégia do negócio, à ação, ao posicionamento, e que isso também é interessante, né? Porque às vezes eu aprendi sendo empresária sendo, eu também. né? Sendo empresária. E é uma construção, né, Andressa? Não tem como não ser. Não Tu tem não como vai. não ser. Eu lembro da nossa imersão que tu colocou a escada, né? Isso. E é isso, cada uma tá num degrau, cada dia, né, cada desenvolvimento, cada processo, cada experiência, você vai subindo um degrau e você vai chegando mais próximo. Mas é uma construção. É uma né? construção. É como uma obra, você tem que fazer as fundações, Exatamente. você tem que fazer o terreno, você vai fazer as fundações e você vai fazer a estrutura e você vai construindo. Não tem como colocar lá, né, o telhado antes de todo o processo que vem desde baixo. Então, a empresária, nós mulheres, os empreendimentos, é uma construção. Adorei a metáfora, porque eu acho que é exatamente isso, é uma construção. As pessoas só veem o bonito, a arquitetura que tá belo. Exato, o prédio maravilhoso depois de pronto. Mas o que veio da estrutura já, né? O que tá lá, que é olhar para dentro. A estrutura é olhar para dentro, né? A estrutura é resgatar do porquê que eu construí ali, como que eu comecei a construir, quais foram... a minha estrutura é bom, quando eu botei lá os pilares para fazer uma casa, para fazer um prédio de 5, ou não, é um prédio de 20 andares. A estrutura é totalmente diferente. O tempo é diferente. O tempo é diferente. Né? Os processos que você vai passar é diferente. Então, essa avaliação é que vai ficando cada vez mais forte e com base. Porque eu olho para dentro e faço os movimentos externos, mas conectado com a minha base, com a minha estrutura, com os pilares que me fizeram estar e chegar aonde eu desejo. Sem estrutura nós não vamos sustentar nada, né? Por isso que a gente começa olhando para o propósito, para onde eu quero chegar, quem eu sou, para daí me tornar a empresária que eu sonho, que eu visualizo e que eu sei que eu sou capaz de ser. E as forças, elas vêm desses momentos onde que eu entendo o porquê e o como eu faço isso. Que aí eu me sinto segura. Uma empresária no Líder Mais até me trouxe isso. Ela falou, Andressa, tô preocupada, tu me traz muita ansiedade financeiro, muita ansiedade. E eu falei assim, como é que tu faz o financeiro? Eu tenho fluxo de caixa. Tá, mas tu tem ponto de equilíbrio, tu faz previsibilidade de caixa, de caixa futuro de entrada, tu sabe quando... Não sei nada disso. Como é que tu vai se sentir segura se tu não tem a técnica? Como é que tu vai se sentir segura se tu não tem uma ferramenta? Se tu não sabe, não tem um instrumento para avaliar, tu nunca vai. Aí não adianta tu trabalhar o emocional da pessoa se o fruto emocional, o resultado é o emocional, mas o que vem por trás é um conhecimento que eu preciso ter, que vem uma ferramenta e que o uso da ferramenta constante, a avaliação constante é que vai me gerar insegurança. Ou estratégia para ter segurança depois. Sim. Né? Então, isso é fazer gestão, isso é ser estratégica. Então, você pode, eu acho que ambas aqui trazem muito o conhecimento. É porque o conhecimento vai te dando base para que você descubra cada vez mais quem você é e quem você pode ser com segurança e chegando ao seu destino. Que conversa, que bate-papo incrível sobre negócios, sobre gestão, sobre como nós mulheres podemos muito mais do que nós mesmos muitas vezes acreditamos na nossa vida, né? Porque às vezes as nossas crenças limitantes, a nosso olhar que o outro faz sobre nós, sobre o nosso negócio, sobre a nossa capacidade, faz com que a gente sinta medo, faz com que a gente sinta incerteza. Mas quando a gente une e está no meio de mulheres que se empoderam, que se fortalecem,
que enobrecem uma a outra por acreditar no sonho da outra, por dar uma palavra positiva, por trazer uma nova energia, é que faz isso acontecer. E eu tenho uma honra, uma gratidão tão grande de ter vocês no Mulheres Visionárias. Eu sei que não é por acaso que vocês estão no Mulheres Visionárias, eu tenho certeza que é Deus que conectou, porque a gente sempre tem uma missão quando a gente entra numa comunidade como Visionárias. A nossa missão tanto é de contribuir quanto de receber algo especial para elevar o nosso pensamento, a nossa conexão com o nosso próximo nível como empresários de sucesso, como mulheres que fazem a diferença numa sociedade. E eu sei que vocês vêm contribuindo muito com a energia, com a visão, com a estratégia e com o pensamento grandioso de vocês, querendo cada vez mais aumentar a abrangência e o impacto do teu negócio de forma inteligente num mercado tão desafiador como o qual você atua, né, Maureen? E você, Sani, também trazendo essa audácia, esse jeito leve e gostoso de sonhar grande, olhando para o Brasil todo e não só para onde você tem a tua loja fisicamente, mas do quanto a gente pode mais e tão rápido, porque em pouco tempo de Visionárias você já fez quantas coisas grandiosas de crescimento na estratégia do negócio. E isso mostra para você que está nos escutando que sim, é possível. Se nós três aqui conseguimos, você também pode. Você pode ir além daquilo que você já tem ou do que você apenas também, às vezes acontece que o que você imaginou é muito pequeno para você. E quando você fortalece o poder de pensar grande, você fortalece a possibilidade de ter prosperidade na tua vida. Por isso, muito obrigado, gratidão por vocês estarem aqui, por aceitarem esse convite especial. Obrigada Andressa, obrigada Maureen por estar aqui. Nesse momento eu sei que nada é por acaso, porque eu e a Maureen sentamos lado a lado na imersão, passamos o dia uma do lado da outra e hoje a gente está aqui no podcast juntas de novo. Muito obrigada. Não é por acaso. Não é por acaso. Realmente, assim, cada encontro que a gente tem, como a gente cresce, como essa troca de experiências, de visão, todo mundo tem a mesma ideia, a mesma força, e essa força é multiplicada. Então é isso que eu sinto cada vez que eu estou com vocês e essa força cada vez maior. Muito bom. Gratidão imensa. E agora, eu gosto sempre de terminar o nosso ResultaCast de uma forma que a gente saia daqui empoderado e você sinta daí essa energia. Aqui no ResultaCast a gente tem um ritual, que é o nosso ritual para deixar você que está aí nos escutando, para você que está aqui conectado conosco, com essa energia, com essa determinação, que a gente possa ainda mais levar para você essa conexão de determinação e que nós podemos vencer cada vez mais. Então agora eu vou convidar vocês para Visionárias trazer cada vez mais essa energia. Vou falar nós somos e vocês trazem imparáveis. Tamo junto? Tamo junto. Bora lá? Bora. Então vamos lá. Nós somos imparáveis.